Olá você, estamos de volta por aqui no nosso programa Zé Cidade, nosso canal, começando mais uma semana, segunda-feira hoje, vamos em frente por aqui trazendo as informações importantes para a nossa comunidade e vamos falar hoje sobre atividades do Legislativo Municipal. Nós tivemos na última semana, na última sexta-feira, aquele fato com relação à decisão do presidente do Legislativo Municipal que extinguiu então a CPI da Expofest, e hoje na sessão de daqui a pouco mais teremos também a votação sobre a CPP, que é a Comissão Parlamentar Processante, instalada no Legislativo Municipal. O presidente José Ricardo Adame da Rosa está conosco para falar sobre esse assunto. Vamos começar falando sobre a CPI, em função do prazo que houve essa sua definição aí na última sexta-feira. Presidente Ricardo Adame, prazer conversar com o senhor aqui no nosso canal. Boa tarde, Almir, tudo bem? Um abraço a ti, a todos os teus ouvintes, os telespectadores que estão nos acompanhando. Esse programa que tem crescido muito em Juiz e tem sido um canal de abertura e esclarecimento para a população. Isso é muito importante. Falar, Almir, antes de mais nada, que o presidente da Câmara, que não é o Ricardo Adame, é o presidente da Câmara, ele tem que ter zelo e cuidado, porque aqui ele representa um poder e tem que cuidar todo o rito de acordo com o manda o próprio regimento da casa, entre outros tantos. Então, nesse cuidado a gente teve. Lembrando a todos que a CPI ela começou em outubro de 2023, ela teve acompanhamento jurídico de um escritório de advocacia já em novembro e dezembro, ao qual esse vereador, quando foi investido de presidente em janeiro de 2024, eu solicitei a requisição por parte da comissão para a contratação do escritório, haja visto que já tinha um trabalho e não estava sendo legalizado esse trabalho, então a gente cobrou da comissão para que encaminhasse a solicitação para que nós pudéssemos, então, fazer a contratação legal do escritório que estava acompanhando a CPI. Esse é um ponto. Por parte da Expofest, a entrega que ocorreu em dezembro, no início de dezembro, final de dezembro, sim, em que no decorrer do processo tivemos ainda, Zamir, a questão da nova composição da comissão processante da CPI, que foi em função da janela partidária, que tivemos aí a alteração do quadro, e o regimento também manda ali adequar conforme a nova composição da casa com a questão da saída e entrada de vereadores em partidos diferentes. Então, esse presidente teve esse outro cuidado, esse outro zelo, e solicitou que houvesse, então, a alteração que ocorreu no mês de março. A comissão, antes disso, solicitou também a esse vereador que fosse contratado um escritório contábil. E eu falava, formalmente para os colegas, que se eles trouxessem alguma empresa contábil que assegurasse a esse presidente que traria um laudo, que desse tempo hábil para a comissão avaliar o laudo dos documentos que seriam analisados, que foram entregues em dezembro para a comissão, não teria problema, porque haja visto que chegou essa documentação em dezembro e só foi solicitado a esse presidente no final de março a contratação. Não tendo essa garantia por parte da comissão, nenhum membro no que tange a questão da contratação do contábil, então não se contratou aí para o escritório contábil. Passado isso, então, esperávamos, toda a sociedade esperava o desfecho da CPI, e se alongou nesses dias, e tivemos, a partir do dia daquela segunda-feira, por força, na sexta-feira que antecede a sessão, nós tivemos, então, a explanação por parte da comissão, onde foi apresentado um relatório unilateral por parte do relator, onde trouxe nomes de pessoas da sociedade, pessoa da sociedade que foi questionada a questão dos seus bens, e esse mesmo queria fazer a sua defesa, só conseguiu via judicial, que em quase encerrando na segunda-feira, então, que era o último dia para a comissão apresentar o relatório, houve esse mandato, essa garantia judicial para que havesse por 7 dias a defesa da pessoa arrolada à CPI, e então
por parte da própria comissão, pediu uma petição ao judiciário. Sim. E o judiciário, então, e com a orientação jurídica, seguindo a orientação formal, a comissão ela se encerraria fechando 180 dias, que é o prazo da comissão, ainda acrescido dos 7 dias dado pela Justiça Eleitoral, se encerraria na quinta-feira. Aí, para a surpresa desse presidente, não houve nem apresentação do relatório e muito menos a prorrogação, a solicitação de prorrogação da comissão da CPI para mais alguns dias para apresentar o relatório. Tendo em vista isso, fechando 180 dias, por força regimental, eu fiz extinguir a CPI já na sexta-feira pela manhã, porque todo ato posterior a isso seria nulo e qualquer cidadão viesse a questionar na justiça. Então, por questão de zelo e compromisso com o Poder Legislativo, e aqui não é se o vereador é a favor, o presidente é a favor de A ou B, ou C ou D, não é isso. Aqui eu represento o poder, eu tenho que ter zelo com os ritos da casa, e é isso que a gente procurou fazer com a CPI da Expofest. Certo. Bom, presidente, a gente sabe que houve também várias questões no decorrer de toda a CPI, que foi um prazo longo, a instalação e a contratação de uma assessoria jurídica também que ocorreu por parte da comissão, bem como também uma solicitação de algum profissional da área de contador, enfim, para acompanhar esse processo. Um desses foi concedido, outro não. Como que ocorreu também toda essa situação durante aí a Comissão Parlamentar de Inquérito? Correto, porque quando chegou e nós já havíamos falado isso antigamente, eu me questionava sobre o porquê da contratação do escritório de 40 mil, foi por parte dos membros da comissão dito que o presidente poderia escolher, foi bem assim. O doutor Bruno já atuava novembro e dezembro na comissão, eu fiz a parte de legalização do processo, eu fui legalista, como estou sendo e como fui no encerramento da CPI com sua extinção. A questão da contabilidade é a mesma coisa, os materiais foram encaminhados para a Expofest, uma primeira parte no início de dezembro, a segunda parte aí no dia 22 de dezembro, então esses documentos já estavam aqui, mas a comissão só foi entender que necessitava no final de março, quando solicitou a esse presidente para que fosse contratado uma empresa de contábil, e aí teríamos mais um gasto com a comissão, aonde eu aleguei aos membros da comissão, de forma informal, Sim. o escritório que desse a garantia de que ia conseguir e dar-se um laudo a tempo viável da comissão poder se reunir e também, através dessas informações, poder ajudar na questão do complemento do relatório que, porventura, nós todos aguardávamos. Certo. Bom, presidente, sobre essa decisão, como o senhor disse, claro, houve decurso do prazo, enfim, o senhor teve uma assessoria ou consultou a sua assessoria jurídica da Câmara, ou enfim, de algum órgão que lhe orientasse com relação a isto? Como é que ocorreu essa definição na prática? Sim, veja bem, a CPI, ela tem 2 operadores do direito que são membros, aliás, 3 operadores de direito que são membros da CPI, que faziam parte da CPI, além do mais o escritório que dava todo o suporte havendo necessidade por parte da CPI. Né? Como não houve, na parte de quinta-feira à tarde, nem a apresentação do relatório, e muito menos o encaminhamento de prorrogação, como ocorreu em março, quando eles solicitaram, quando venceu os 90 dias, eles solicitaram mais 90 dias de prorrogação, essa prorrogação, essa solicitação não ocorreu no prazo que deveria. Entendo assim, cabe a esse presidente não questionar o andamento da CPI, mas sim cumprir o rito da casa. Quem que tem que se atentar a não perder prazo, quem que tem que se atentar ao rito da CPI são os membros da comissão da CPI, que não tiveram, quem sabe aí, um cuidado, que aí a comunidade vai avaliar como um todo quem está certo ou não no processo, só avaliar, porque muito foi dito, né, pela parte aqui, mas eu venho com a verdade, com os fatos reais, que é só feito apurar, qualquer cidadão tem direito a apurar e ver o que esse presidente está fazendo. Tá certo.
Bom, presidente, agora, né, com relação a esta sequência, claro, pode ocorrer o ingresso na justiça, enfim, por parte da CPI, mas ela encerra desta forma, é arquivada. Qual o próximo passo como mesa diretora sobre essa comissão parlamentar de inquérito? Essa CPI, ela é extinta. Ela não tem validade a partir de agora nenhuma. Tudo que se fez, infelizmente, né? A gente gastou aí mais um aporte, mais de 40 mil, para que essa CPI tivesse um resultado para o relatório. Sim. Infelizmente, não se teve esse resultado, né? Porque de forma unilateral, ela foi extinta, né? Ela foi extinta, não tem, o próprio regimento fala, né? E aqui tem vereadores ali que têm bastante tempo de casa e que devem conhecer o mínimo do regimento, né? Como eu disse, tem operadores do direito, porque é muito fácil transferir a responsabilidade, né, para outros e não admitir a responsabilidade pelos fatos. É muito mais cômodo, como diz assim, mas nada que a verdade não prevaleça na frente da sociedade. A sociedade vai saber como alguns vereadores falaram, né? E acho que foi feliz que a sociedade vai julgar os atos do presidente, assim como também vai avaliar os atos da CPI, dos membros da CPI. Certo. Sim, muito bem. Bom, presidente, agora com relação a outra comissão, que é a CPP, também, aliás, hoje tem um marco importante na Câmara com relação a isso. Como é que está essa situação? Qual o passo que deve se seguir? Qual o rito da CPP que deve acontecer hoje na sessão? Isso, a CPP ela é composta por 3 integrantes, né? Ali está o presidente Beto Noronha, o relator Patrício Pompeu e o Rodrigo Noronha. Na última reunião que tiveram, houve por parte da comissão rejeitando, digamos assim, o relatório, encaminhando para, então, agora o plenário decidir se dá seguimento ou não à CPP. Então, por maioria simples hoje à noite, se define se vai ou não seguir o rito, se arquiva ou se não se arquiva a CPP. Então, hoje, na sessão, os colegas, os vereadores, terão essa prerrogativa durante a sessão. Essa CPP é aquela que trata da investigação sobre o vereador César Busnello, que teria advogado contra o município, né, presidente? Correto, essa é a denúncia que chegou, que foi encaminhado, foi criada a comissão para fazer análise, né? Então, sobre a questão da CPP que investiga o colega vereador Busnello, os colegas hoje vão decidir se dão prosseguimento ou se não, e confirmam o arquivamento do processo. Isso fica a critério dos colegas da casa. Agora, quanto àquela decisão do Ministério Público de arquivamento que ocorreu na semana passada, o que aquilo muda com relação à decisão do Legislativo referente a esta pauta? Aquela decisão ali do Ministério Público foi, num primeiro momento, quando chegou um comunicado que é uma denúncia, né, que o município tinha recebido perante a questão do colega que foi amplamente falado. Esse mesmo documento que chegou aqui foi para o Ministério Público e para a OB, mas não em forma de denúncia, em forma de comunicação. O Ministério assim julgou, tanto que ele remeteu à decisão da Câmara. Por quê? Haja visto que, posterior a isso, veio, então, uma denúncia formal aí pelo próprio Executivo, onde faz a denúncia já com o histórico buscado e levantado por próprio Executivo, com provas, segundo eles, e foi encaminhado, então, para a comissão fazer a avaliação. Então, uma ação é uma coisa e a denúncia propriamente dita no Poder Legislativo é outra. E, como o próprio Ministério Público ressalta, que é a Câmara quem vai decidir e tomar o rito que achar assim necessário pelos colegas, que estarão à frente ou não, se é arquivado hoje, na sessão encerra-se aqui. Se der continuidade, aí terá aí a CPP mais 90 dias para analisar, investigar, enfim, fazer todo o rito que precisa fazer pela CPP. Certo.
Bom, presidente, sobre essa questão ainda, agora, essa votação, ela ocorre por maioria simples? Qual é o procedimento aí para hoje à noite na sessão referente a esta matéria? Isso, importante dizer. Como é uma CP e que para avaliar se vai dar seguimento ou não, ela é maioria simples, né? Vai fazer todo o trabalho de investigação, aí a comissão vai ter que se reunir e fazer todo o rito normal de uma CPI. Então, para dar seguimento a essa CPP, ela precisa hoje da maioria simples, né? Aí sim, claro, lá com findar os 90 dias, ter feito o relatório, aí vai se analisar se houve ou não a infração por parte do vereador, se realmente a denúncia ela procede ou não. Aí os colegas vão julgar daí na questão administrativa, podendo caçar ou não o colega vereador, né? Mas para conseguir caçar, daí sim, 15 votos, teria que ter 10 votos para a conciliação. Então, mas isso na viabilidade da ação. Uhum. Mas, assim como diz, pode haver, não haver um entendimento por parte dos colegas, que não houve afronta nenhuma. Sim, eles podem, quer dizer, acatar o que a comissão aprovou, que a comissão foi contrária à sequência por 2-1, foi essa votação da comissão, né? Foram 3 vereadores, 2 votos favoráveis, favoráveis para o arquivamento e 1 contra, né? Sim. Isso. Então agora, hoje, é o prosseguimento do processo, né? Sim. Aí nos 90 dias, encerrados os 90 dias de trabalho da CPP, vai-se o relatório para o plenário, e aí o plenário define, conforme vai ser o indicativo, se acata ou não acata, depende do que vai ser desenrolado, o que a comissão vai encaminhar para a votação. Certo. Tá certo. Ok, presidente, além dessa matéria aí, hoje alguma outra específica que está em discussão na sessão, o que mais pesa, digamos assim, sobre esse assunto? Projetos inerentes ao dia a dia, tem ali, mais ou menos 11 projetos, nome de ruas, até a gente está ali, foi autor de 2 projetos de ruas, que é em homenagem a 2 pastores que foram pastores ali na Adventista, né? Um até foi pai do ex-vereador Arley Uff, né? Jotariba Uff, né? Entre outro nome que a gente vai estar hoje aqui. E também tem a questão do zoneamento, então teve uma alteração do plano diretor, que também está indo a votação na segunda votação hoje à noite, com os colegas devendo confirmar essa alteração. Tá certo. Ok, obrigado então, um abraço, presidente da Câmara José Ricardo Adame da Rosa, conversando conosco aqui na nossa programação de hoje. Eu que agradeço, Almir, um abraço a todos os ouvintes e obrigado por oportunizar aí o esclarecimento à comunidade de Juí e também o nosso trabalho frente ao Poder Legislativo de Juí. Forte abraço. Valeu. Obrigado, então. Nós conversamos com o presidente do Legislativo Municipal, vereador José Ricardo Adame da Rosa, falando conosco aqui no programa Zé Cidade. Agradecemos a todos, uma boa semana.